Já sabemos o que são tuplas em Python ou em inglês tuples e sabemos que são uma sequência de elementos imutável. E vimos também no nosso videocurso outras sequências como strings, que são uma sequência de caracteres, ou até mesmo listas, que são uma sequência de elementos mutáveis, ou seja, sequências de elementos em que eu posso alterar os seus elementos sempre que eu quiser. Tal como vimos que podemos trabalhar com listas e podemos trabalhar com strings, também vamos poder trabalhar com tuplas. E existe uma boa notícia. É que strings, listas e tuplas são por natureza sequências. E isto quer dizer que as operações que nós vimos para strings e listas também vão ser aplicadas a tuplas e muitos dos métodos que nós vimos para strings e listas também vão ser aplicados para tuplas. É apenas necessário ter presente o seguinte: sendo uma tupla por natureza imutável, ou seja, os seus elementos não podem ser alterados, métodos que existam em listas que me alterem o valor de um elemento não vão existir para tuplas. Vamos então aprender a trabalhar com tuplas nesta videoaula. Vamos então começar por rever as operações que se aplicam a sequências em Python e vamos ver a aplicação direta dessas operações para o caso de tuplas. Vamos falar nesta videoaula da concatenação, em que eu tenho uma variável tupla1 com os elementos definidos aqui na linha 2 e tenho uma variável tupla2 com os elementos definidos na linha 3. Tenho uma variável resultado, onde eu vou fazer a minha operação e vou ver o resultado na nossa consola e também o seu tipo. Para fazer uma concatenação de tuplas, eu começo por escrever a primeira tupla, tupla1. Concatenação é operador mais, ou seja, sinal de mais, faço mais, tupla 2. Na linha 5, o que eu estou a dizer é o seguinte: aos elementos da tupla 1, adiciona, ou seja, faz a concatenação dos elementos da tupla 2. Por isso, a variável resultado vai ter como elementos todos os elementos da tupla 1 e também todos os elementos da tupla 2. E da concatenação de duas tuplas quer dizer que o resultado, essa própria variável vai ser ela própria uma tupla. Por isso, na linha 7, vamos ver os elementos da tupla 1 e da tupla 2 e vamos ver como resultado, ou seja, como o tipo da variável resultado, que esta variável resultado é do tipo tupla. Vamos correr o nosso código e vemos que o resultado tem os elementos da tupla 1 e também os elementos da tupla 2 e o resultado é do tipo tupla. Alguns programadores gostam de utilizar parênteses curvos para indicar que são tuplas. Isto não é obrigatório, é meramente opcional, mas de facto ajuda a ver melhor o nosso código no nosso editor. E se eu correr o código novamente, eu vou obter o mesmo resultado. Ou seja, todos os elementos da tupla 1 e da tupla 2 como elementos do resultado e que o resultado é do tipo tupla também. Vamos agora simplificar a linha 5 para estar mais próxima às práticas de Python profissional. Então posso escrever o seguinte: tupla underscore 1 mais igual tupla underscore 2. E o que eu estou a fazer em 5 é o seguinte: eu estou a pegar nos elementos iniciais da tupla 1 e adicionar, ou seja, concatenar os elementos da tupla 2. Por isso, a partir de 5, tupla 1 vai ter os seus elementos iniciais e agora os elementos concatenados da tupla 2. Por isso, o resultado deixou de existir no nosso código, vamos substituir por tipo tupla 1. Em 7 vou ver os resultados iniciais, ou seja, os elementos iniciais da tupla 1 e também da tupla 2 que foram concatenados na linha 5 e obviamente que a nossa variável tupla vai ser do tipo tupla também quando corrermos o nosso código. Vamos correr o nosso código e vemos agora que tupla 1 tem os seus elementos iniciais e também os elementos da tupla 2 e a própria tupla 1 continua a ser uma tupla como é esperado. Concluímos assim a nossa concatenação, vamos continuar no nosso videocurso. Vamos agora ver a operação repetição para tuplas. E para esta videoaula tenho a tupla 1 com os elementos aqui indicados. Para fazer a repetição nós fazemos o seguinte: indicamos a tupla que tem os elementos que queremos repetir, utilizamos o operador asterisco e indicamos um número depois do operador, em que este número vai ser o número de vezes que nós queremos repetir os elementos da nossa tupla de interesse. Vamos supor que eu quero repetir duas vezes. Então, na linha 4, vamos criar uma variável resultado que vai ter os elementos da tupla 1 repetidos uma vez e depois uma segunda vez, porque o número de repetições que estamos a definir é 2. Vamos correr o nosso código e vemos que a variável resultado tem os elementos da tupla 1 repetidos uma vez e depois uma segunda vez. Obviamente que da repetição de tuplas, o resultado também vai ser uma variável do tipo tupla. Podemos ainda simplificar a linha 4 para ter o código mais próximo aos profissionais de Python.
e podemos fazer isto da seguinte forma. Tupla 1, asterisco igual, 2. Vamos rever aqui o nosso código. No nosso código estamos a dizer o seguinte. Vamos pegar nos elementos iniciais de tupla 1 e vamos repeti-los duas vezes. E esta repetição de duas vezes vai ser gravada novamente na nossa tupla 1. Por isso, a partir de 4, a tupla 1 tem os seus elementos iniciais uma vez e depois também vai ter os seus elementos iniciais repetidos mais uma vez. Ou seja, o número total de repetições de elementos vai ser 2, porque estamos a definir que o número de repetições é 2. A variável resultado deixou de existir, por isso vamos fazer agora print tupla 1 e, obviamente, type de tupla 1. Em print tupla 1 vamos ver os seus elementos agora repetidos uma vez, duas vezes, e depois, obviamente, que tupla vai continuar a ser uma tupla. Por isso vamos correr o nosso código e vemos que tupla 1 tem os seus elementos iniciais uma vez e depois uma segunda vez, porque o número de repetições é 2. E, obviamente, vai continuar sendo uma variável do tipo tupla. Nesta videoaula vamos aprender a comparar tuplas. E tal como em listas, a comparação de tuplas é uma comparação lexicográfica. Por outras palavras, isto quer dizer o seguinte. Duas variáveis comparam-se como sendo verdadeiras se responderem simultaneamente a três critérios. O primeiro critério é que ambas as variáveis têm de ser do mesmo tipo, têm de ser tuplas. O segundo critério diz que o número de elementos de uma tupla tem de ser igual ao número de elementos da outra tupla e, por fim, todas as tuplas têm de ter os mesmos elementos, ou seja, os mesmos valores de elementos. Vamos então ver alguns casos de comparação de tuplas em Python e para esta videoaula temos três variáveis: idade, tupla e comparação. Comparação vai ser uma variável em que vamos comparar idade contra tupla e vamos fazer print comparação na nossa consola e abaixo da nossa comparação vamos pedir o valor de idade, o tipo da variável idade, o valor da nossa tupla e também o tipo da nossa tupla. Vamos começar por idade e definir como sendo 35. E a nossa tupla também vai ter o elemento 35 e vou utilizar a sintaxe Python, então vou fazer 35, vírgula. Idade é uma variável do tipo inteiro, porque tem o valor inteiro, e a nossa tupla é uma variável do tipo tupla, porque tem o elemento 35, e eu sei que estou a utilizar uma vírgula a seguir, por isso isto é a definição de tupla em Python. Vamos então agora comparar idade com tupla. E para fazer esta comparação, eu estou a utilizar o operador comparador, que são dois sinais de igual. E o que nós verificamos é que a idade vai ser uma variável do tipo int e a nossa tupla é uma variável que é uma tupla. Como idade e tupla são variáveis de tipos diferentes, então a nossa comparação lexicográfica vai logo falhar no primeiro critério. Por isso, comparação vai ser false, vai ser falsa. Vamos correr o nosso código. E vemos então comparação false como esperado, porque idade é do tipo inteiro e tupla é do tipo tupla. Vamos agora corrigir idade para 35, parênteses curvos, e vou colocar o nosso valor 35 dentro desses parênteses curvos. E isto é um erro que alguns programadores fazem em Python. Por utilizar parênteses curvos, há a ideia na comunidade que estou a definir uma tupla. E isso é errado. Porque apesar de estar a definir parênteses curvos, idade vai continuar a ser uma variável do tipo inteiro, porque tem o valor de 35, que é um valor inteiro. Vamos correr o nosso código e ver este erro que é cometido. Continua a ter uma comparação falsa, porque idade continua a ser uma variável do tipo inteiro e a nossa tupla, obviamente, é uma variável do tipo tupla. Como as variáveis são de tipos diferentes, a comparação lexicográfica vai ser falsa. O que define realmente uma tupla na sintaxe Python é a colocação da sua vírgula. Por isso, quando eu faço parênteses curvos, é apenas para melhorar o aspecto visual, mas o que nós estamos aqui a fazer realmente é definir agora uma tupla, não com base nos parênteses curvos, mas sim com base na nossa vírgula. E agora sim, quando eu utilizo esta formatação, ou até mesmo removendo os nossos parênteses curvos, eu vou deixar estar para dar esta indicação visual no nosso videocurso. O que eu estou a definir é a idade como sendo uma variável que é uma tupla, e tenho agora a minha tupla, que é uma variável também do tipo tuple. Então, se a idade é uma tupla e a nossa tupla também é uma variável do tipo tupla, e ambas têm o mesmo número de elementos, ou seja, um elemento e um elemento também na nossa tupla, e se esses elementos têm o mesmo valor, então a comparação lexicográfica é correspondida nos seus três critérios, por isso agora a comparação é true. Vamos correr o nosso código. E vemos então que agora a nossa comparação é verdadeira, porque
são variáveis do mesmo tipo, do tipo tuple, têm o mesmo número de elementos, cada uma tem um elemento e, obviamente, que o valor desse elemento é 35 para ambas as variáveis, então os três critérios da comparação lexicográfica estão correspondidos. Vamos agora aqui fazer uma pequena variação em que eu vou dizer, por exemplo, 35 e vou colocar aqui outro valor, 35,0, e vou ver que idade é uma variável do tipo tupla, tupla é uma variável do tipo tupla, mas o número de elementos é diferente. Idade tem 2 elementos e tupla só tem um elemento. Por isso, o segundo critério, que vai ser o número igual de elementos das variáveis a comparar, não vai ser respeitado e agora a nossa comparação vai ser falsa porque idade tem 2 elementos e a nossa tupla só tem um elemento. Vamos correr o nosso código. E vemos então a comparação que é falso porque de facto temos 2 elementos para a nossa variável idade e apenas um elemento para tupla, apesar de ambas serem do tipo tuple em inglês, ou seja, tupla em português. Concluímos assim a nossa videoaula, vamos avançar. Em listas aprendemos a identificar se um elemento pertence a uma lista ou não. E nesta videoaula vamos aprender a identificar se um elemento pertence ou não a uma tupla. E para esta videoaula tenho a variável idade e tenho idades tupla. Idade é uma variável do tipo inteiro, que tem um valor de 35. Idades tuplas é uma tupla em Python com os valores 18, 21, 35, 47, 56, 68. Ou seja, estes são os seus elementos. Atenção que eu estou a utilizar vários elementos, vírgula, espaço, outro elemento, e esta é a sintase obrigatória de Python. Contudo, nós sabemos que existem alguns programadores que gostam de utilizar parênteses curvos, que é meramente indicativo, ou seja, é apenas para nos ajudar visualmente a ver melhor o nosso código, em que podemos ter esta formatação também. Parênteses curvos e os elementos dentro da minha tupla. Agora, vamos verificar se idade, ou seja, se o elemento 35, é um dos elementos que eu tenho na minha tupla. E eu sei que isto vai ser verdadeiro, porque de facto existe um elemento da nossa tupla que é 35. Tal como para listas, eu escrevo idade e pergunto se idade está em idades tuplas. E está em inglês é in e faço idades tupla. Vamos rever o nosso código. Estou a fazer idade está em idades tupla. E só posso ter uma resposta a esta questão. Ou sim ou não, por outras palavras, ou verdadeiro ou falso. Se idade estiver como sendo um elemento de idades duplas, então verificar é true. Se idade não estiver em idades duplas, então verificar vai ser falso. E obviamente, sendo verdadeiro ou falso, quer dizer que verificar vai ser do tipo booleano e vamos ver, devido à linha 8, booleano na nossa consola. Vamos correr o nosso código. E verificamos que verificar é verdadeiro e que é do tipo booleano, como esperado. E é verdadeiro porque, de facto, 35 é um elemento da nossa tupla. Obviamente, se eu alterar este valor para, por exemplo, 28, eu sei que 28 não está como sendo um elemento da minha tupla, então verificar agora vai ser falso. Correndo o nosso código, vemos então false e vemos que continuamos a ter um booleano como esperado. E a resposta é falsa porque 28 não é um elemento de idades tupla. Obviamente que eu posso fazer esta negação e posso fazer not in. Vamos corrigir aqui o valor de idade para 35, para retornar o caso inicial. E o que eu estou a perguntar é, idade não está em idades duplas? Ou seja, será que 35 não está como sendo um dos elementos de tupla? E obviamente que esta resposta é falsa porque de facto está. Por isso, o que nós vamos ter aqui é a negação. Vamos correr o nosso código. E vemos então agora que verificar é falso. Porquê? Porque à pergunta se idade não está, a resposta é falsa. Obviamente, se eu agora mudar o valor para 28, eu sei que 28 não está como sendo um elemento da minha tupla. Então, quando eu pergunto se idade não está na minha tupla, obviamente que esta resposta vai ser verdade, porque idade não está com o valor de 28 na minha tupla. Vamos escolher o nosso código e vemos então que verificar é agora true. Sabemos que tuplas são sequências de elementos imutáveis, ou seja, depois de definir uma tupla e os seus elementos, eu nunca mais vou conseguir alterar esses elementos. Vamos então ver o que é que acontece quando eu tento forçar este comportamento, ou seja, quando eu forço que um elemento seja modificado e esse elemento está dentro de uma tupla. Temos então a variável tupla, que é uma tupla com os valores, com os elementos 1, 2 e 9. E vou fazer print tupla para ver essa modificação.
Se repararem, eu não quero aqui 9 e quero sim 3. Por isso posso utilizar a indexação, faço tupla, indexação, sei que 9 está na posição 2, por isso faço tupla 2. E agora vou tentar que tupla 2, ou seja, o elemento na posição de 2 de tupla, que é 9, seja 3, tal como nós fazíamos este mesmo procedimento para listas. E eu nunca vou conseguir fazer a linha 4 e vou obter um erro, e vamos ver esse erro na nossa consola. E vemos então o nosso erro. Então, porquê é que nós estamos a obter um erro? Nós estamos a obter um erro porque na linha 4 estamos a tentar modificar um elemento de uma tupla. Mas uma tupla, por definição, é uma sequência de elementos imutáveis, ou seja, eu não posso modificar esses valores após definir, ou seja, após arrancar a partir da linha 2. Por isso, em tuplas, nós trabalhamos com elas quando queremos que a informação ao longo do nosso código não seja mais alterada. Nesta videoaula vamos ver a aplicação direta do método count e index a tuplas. E nós vamos fazer isto porque count e index são o que nós chamamos de métodos comuns. E são métodos comuns porque podem ser aplicados a estruturas de dados em Python que sejam sequências. É por isso que vemos count e index aplicado, por exemplo, a strings ou até mesmo a listas. Vamos utilizar esta videoaula para rever estes métodos e ver a sua aplicação direta em tuplas. E para esta videoaula tenho a tupla dados, com os elementos aqui definidos, e tenho uma variável resultado, onde vou aplicar os meus métodos, e vamos ver o resultado e o seu valor na nossa consola. Para aplicar count, vamos começar pelo método count, nós vamos chamar a variável de interesse, dados, ponto, e agora o nosso método, count. E sei que dentro de count eu tenho que passar o elemento que eu quero contar, ou seja, o elemento que eu quero que me contem o número de vezes que aparece como elemento em tuple, ou seja, na nossa variável dados. Vamos começar pelo elemento A maiúsculo, e sei que A maiúsculo aparece uma vez, duas vezes, por isso vamos ver resultados igual a 2 na nossa consola. Então temos aqui resultados igual a 2. Se eu contar, por exemplo, o elemento 0.23, o float 0.23 apenas aparece uma vez, então vou ter resultados igual a 1 na nossa consola. Vamos correr o código. Resultados igual a 1 como esperado. E se eu procurar contar um elemento que não pertence, por exemplo, Z maiúsculo não está presente na nossa tupla dados, então a sua contagem vai ser 0. E vamos ter, então, resultado igual a 0, como esperado. Para a aplicação de index, o que é que nós temos de fazer? Vamos corrigir aqui o nosso método, vamos fazer ponto index, e nós temos de indicar o elemento que nós queremos identificar a sua posição. Vamos tentar identificar o elemento A, ou seja, eu quero o índice, quero a posição do elemento A. Sei que o elemento A aparece inicialmente na posição 0, por isso vou ter o resultado igual a 0. E vemos então o resultado igual a 0. Agora vamos pesquisar o elemento 0.23, ou seja, o float 0.23. Vamos substituir para 0.23 e vamos correr o nosso código. E vemos que o resultado é igual a 5, porque 0.23 está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, como esperado. E se eu pesquisar um valor que está fora dentro da sequência de elementos que eu tenho, ou seja, Z não é um elemento da minha tupla, nós sabemos que vamos ter aqui um erro, que é um erro que me diz o valor atribuído não existe, ou seja, o que vai acontecer é que o meu código vai bloquear porque está a procurar um elemento que não pertence à minha tupla. Vamos aqui retornar o caso de A, em que nós sabemos que A de facto existe na posição 0, mas também existe na posição 3. E recordar que index também tem mais parâmetros, como inicial, final e passo. Ou seja, eu posso identificar a posição inicial de procura até à posição final num determinado passo. Se eu quiser, por exemplo, apanhar o segundo A, eu sei que o segundo A está em 3, é fácil, mas posso ir, por exemplo, desde a posição 2, que é true. Não vou indicar o final, por isso eu sei que, por padrão, vou varrer toda a tupla e os seus elementos, e também não vou indicar o passo, ou seja, por padrão, eu vou varrer a minha tupla desde a posição 2 em um elemento até à sua posição final. E este A vai aparecer, obviamente, na posição 3, por isso vou ver o resultado igual a 3 na nossa consola. Vamos correr o nosso código e vemos então resultados igual a 3, porque o segundo A, quando eu estou a varrer os elementos de dados a partir da posição 2, vai-me aparecer na posição 3, como esperado. Concluímos assim a nossa videoaula sobre operações e métodos aplicados a tuplas.
Na nossa próxima videoaula vamos falar de dicas para programação em Python, onde a utilização de tuplas é frequentemente desprezada pelos programadores, mas pode fazer toda a diferença em termos de performance e qualidade de código. Vamos então avançar no nosso videocurso.